Paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui na presença de Deus para glorificar o seu nome. Hoje tem um bônus para vocês aí. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado, e o que era lindo se perder. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Jesus te ama. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, sempre glória a Deus. A Ele seja a glória hoje, estou para todos sempre. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Glória a Deus. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance.
não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor que antes. Deus abençoe a sua vida hoje, não só hoje, mas durante todo o tempo em que Cristo, o Senhor Jesus, estiver nos preparando para esta grande e maravilhosa obra. Amém, irmãos? Quero ler um texto aqui, ainda na sequência daquilo que nós estamos falando aqui, nestes últimos vídeos, apostasia. Deus tem tocado meu coração fortemente, hoje na oração, derramando meu coração as minhas lágrimas e confessando meus pecados. Aleluia! Eu senti o coração livre e a direção do Espírito de Deus para falar sobre apostasia pessoal. Nos vídeos anteriores eu falei da apostasia generalizada, que envolve a pessoa do anticristo e envolve a igreja apóstata. Mas hoje eu quero ser mais específico, começando hoje, talvez mais uns 2 vídeos, nós vamos estar falando da apostasia pessoal. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, porque a sua justiça, aleluia, grande, Senhor Deus, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, abençoa os meus ouvintes, abençoa, Senhor Deus, ali aqueles que vão acompanhar esses vídeos. Deus, fala ao coração, fala à mente, porque o Evangelho, Senhor Deus, ele é informação. Antes dele formar, ele informa. Pai Santo, Deus, o apóstolo disse que sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado em seus filhos, naqueles que ele tinha ganhado, Senhor Deus, naqueles que ele tinha alcançado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Nós vamos ler, irmãos, Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. A palavra de Deus para o nosso coração diz assim: Vede, irmãos, que nunca, guarda essa palavra, nunca, jamais, de forma alguma, de maneira alguma, haja ou exista em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Preste atenção, um coração mau e infiel. Esse E é uma conjunção coordenativa aditiva. A conjunção serve para unir um termo ao outro, né? Ela estabelece uma ligação entre uma coisa e outra. Então, quem tem um coração mau, consequentemente será infiel. E a pessoa é infiel justamente porque tem um coração mau, para se apartar do Deus vivo. Glória a Deus. A apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo, Atos 1, 21, 2 Tessalonicenses 2 e 3. E aqui em Hebreus 3, 12, como verbo, né? O verbo aqui é apistemi, traduzido por apartar, tá? Do grego apistemi. Né? Apis é a prefixo de negação, já falei sobre isso. Pistel, né? O pistes, aliás, é fé, confiança. Né? O termo grego é definido como decaído ou decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Então, apistemi significa tudo isso aí. Tá? Esse é o estágio do apóstata, daquele que aposta toda a fé. Tá? Ele decaiu. Ele é um rebelde. Ele abandonou o convívio com os fiéis, com os justos, com os verdadeiros, com os santos, com os puros, com os que em um só coração amam o Senhor Jesus Cristo com toda a sua alma e toda a sua força. Em primeiro lugar, apostar significa cortar
relacionamento. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, nesta colocação. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da sua união vital. Eu quero que você guarde essa palavra, vital, tá? Ou apartar-se da sua união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação e regeneração e renovação do Espírito Santo. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, que é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de algum deles. A apostasia moral é aquela que o crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo da imoralidade. Entendeu? Então, o que a gente tem que prestar atenção? A apostasia ela não acontece da noite para o dia, né? Ela acontece paulatinamente. A pessoa senta na frente, nos primeiros bancos da igreja ou cadeira, depois ela senta nas cadeiras do meio, depois ela senta na última cadeira do fundo e daqui a pouco ela vai embora. De um exemplo bem simples para você entender, para nós entendermos. Tá? Então, essa apostasia acontece paulatinamente. Ela vai acontecendo aos poucos. Tá? Só é possível ser apóstata ou apostatar da fé aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, né? Aquele que teve uma experiência verdadeira, genuína, pessoal com Jesus Cristo. Onde não houve o nascimento, onde não houve apostasia, não tem como apostatar. Tá? Os incrédulos não apostatam. Não há como um incrédulo apostatar da fé. Tá? A apostasia só acontece onde houve o novo nascimento, onde a pessoa realmente foi salva. Bom, significa cortar o relacionamento da salvação com Cristo. Segundo, a Bíblia adverte fortemente, eu quero que você preste atenção, a Bíblia adverte, a palavra de Deus adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia. Então é possível a apostasia, né? A visão calvinista acredita que não é possível a apostasia. A visão calvinista acredita que a pessoa que foi salva, que nasceu de novo, tá? Ele não pode mais perder a sua salvação. Tá? Mas a Bíblia mostra com bastante clareza, principalmente na carta aos Hebreus, né? Que é uma carta, é uma epístola universal, não é uma epístola local, é uma epístola universal, uma carta universal, endereçada aos crentes do princípio da igreja ali, no começo da igreja, tá? Que tinham aceitado Jesus, tá? E devido à perseguição, a muito sofrimento, eles começaram a apostatar da fé. Começaram a voltar novamente ao velho caminho da lei. Né? Então existe sim a possibilidade. Tá? Claro que o crente não perde a salvação do nada. Tem gente que acorda de manhã cedo e não orei hoje, vou perder minha salvação. Né? Ou então comete algum tipo de pecado e daqui já entra em desespero, ai meu Deus, perdi minha salvação. Não é assim. Quando o crente peca, ou quando nós pecamos, nós quebramos a comunhão com Cristo. Mas não se perde a salvação assim. O salmista diz, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Davi não tinha perdido a salvação, mas ele perdeu a alegria. Perdeu a alegria por quê? Por causa do pecado. Então o pecado ele pode roubar, tirar a nossa alegria da nossa salvação. Tá? Mas não pode mudar a filiação. Por quê? Porque a santificação, ela é um processo. É um processo onde nós estamos envolvidos, tá? No dia a dia, nesse processo, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja contra o pecado, contra o eu, contra o mundo. Certo? Entendeu? Então, a santificação é o que eu faço, mas a justificação é o que Cristo fez. Então, há uma diferença entre a santificação e a justificação. A santificação é um processo. A justificação, ela é posicional. A santificação
ela é, é algo que Deus faz em nós. A justificação é algo que Deus fez por nós. Né? A santificação é um ato instantâneo. É um processo, aliás. A justificação é um ato instantâneo. Na salvação você tem justificação, adoção e regeneração. Esses 3 atos da salvação, eles não acontecem, ninguém vai sendo regenerado aos poucos, ninguém vai sendo justificado aos poucos, tá? Ninguém vai sendo adotado na família de Deus aos poucos. Ou você está justificado ou não está. Ou você está regenerado ou não está. Ou você foi adotado na família ou não foi. Então, é instantâneo. Não é um processo. Tá? Então, a Bíblia adverte fortemente contra a possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar a nossa união com Cristo, perigo fatal de abandonar a nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Então, perseverar na fé, persevere na fé. Não desista, não pare. A apostasia está aí batendo na porta de muitos corações. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma. Existe um pensamento, existe uma afirmação, né, por aí dizendo que as advertências sobre a apostasia não são reais, mas sim a possibilidade. Tá? Então, eles estão dizendo que aqui tem a advertência, tá? Mas não existe a possibilidade da queda. Ora, se não existe a possibilidade da queda, né, então para que a advertência? Fica sem sentido. Tá? Então, se existe a advertência, é porque existe a possibilidade da queda. Tá certo? Antes, devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui. Tá? E devemos considerá-las um alerta, se quisermos alcançar a salvação final. A salvação final é a glorificação. Tá? Então você tem a justificação dos teus pecados do passado, você foi justificado, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Nenhuma condenação há. Então você está sendo salvo agora pela santificação no presente, pela santificação, e será salvo no futuro pela glorificação. Então, para chegar até o fim, precisa permanecer. Alguns dos trechos do Novo Testamento que contêm as advertências são vários. Mateus 24, 4 e 5, 11, 13, João 15, 1 a 6, Atos 11, 21 e 23, 14, 21 e 12, 22, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Colossenses 1, 23, 21 a 23, 1 Timóteo 4, 1 e 16. E assim vai. Depois você lê esses textos aí em casa. Exemplos de apostasia propriamente dita acham-se lá em Êxodo. Tá? Em 1 Reis 17, 7 a 23, Isaías 1, 2 e 4. Agora veja, gente, existem passos. Lembra que eu falei que a apostasia acontece paulatinamente? Tá? Então isso significa dizer que existem passos. São passos que se somam. Né? Agostinho falava de passos, grandes passos, mas fora do caminho. E não resolve. A escolha de um caminho implica na renúncia dos outros. Ninguém pode andar em 2 caminhos. O Senhor disse que era para escolher entre um e outro. Tá? Se andar em um, não pode andar no outro. Não dá para andar os 2. Então, são passos que se somam. Primeiro passo, o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades. Viu? Por causa da falta de fé, ele deixa de levar plenamente as verdades, deixa de considerar essas verdades. Quais verdades? As verdades sobre a possibilidade da perda da salvação. Exortações, advertências, promessas e ensino da palavra de Deus. Tá? Se não levar a sério, se não entender que a salvação é uma coisa séria, tá bom?
e pode ser perdida, se não considerar essas advertências do Senhor, essas promessas e ensino da palavra de Deus, ele está fadado a cair. Número 1. Letra A. Número 1. O crente, por falta de sua fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades. Número 2. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, olha, quando as realidades do mundo, quando as coisas do mundo começam a te atrair, começam a te engodar, começam a encher os teus olhos, entendeu? Quando as coisas desta vida, os prazeres, as ofertas, os privilégios, os pratos que o diabo oferece, que Satanás oferece, quando essas coisas começam a ser maiores e mais importantes do que o reino de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Viu? A quantidade de pecado que tem no nosso coração é a quantidade de anjo caído que tem vivendo no nosso coração. A quantidade de humildade que tem no nosso coração é a quantidade de Cristo vivendo em nós. Nós temos que dar um eterno sim para Deus e um eterno não para o diabo ou para o pecado. Por causa da aparência enganosa do pecado. Veja bem, por causa da aparência enganosa do pecado. Aparência enganosa do pecado. Por isso que eu venho falando desde os primeiros vídeos a respeito da apostasia da igreja, tá? A respeito do trabalhar de Satanás através do espírito do anticristo, do mistério da injustiça. Tá? Ele vem trabalhando com engano. Ele vem mostrando coisas como mostrou para Jesus lá no deserto, que eu já falei. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante. Preste atenção, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Hebreus 3 e 13. Veja, Hebreus 3 e 13. Vamos ler. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece o coração. O pecado rouba a alegria. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque se nós tornamos participantes de Cristo, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se condicional, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Essa é a condição. Permanecer confiando até o fim. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Já não ama a retidão e nem odeia a iniquidade. Amor à retidão, amor à pureza. A igreja é a maior guardião da santidade de Deus. Charles Spurgeon dizia que nós temos que ser mestres na santidade. Forte, né? Mestres na santidade, na pureza. É preciso chegar a esse estágio. É preciso chegar nesse estágio, tá, de sentir ódio, nojo do pecado. Porque é assim que Deus sente em relação ao pecado. Deus me chamou como um profeta para falar contra o pecado e advertir o povo. O profeta tem o sentimento de Deus no coração dele. E a voz de Deus precisa ser ouvida no silêncio. Não no silêncio de lábios, mas silêncio do coração. Silenciar significa fazer morrer a vossa própria vontade. Vou repetir.
Silenciar significa fazer morrer a nossa própria vontade. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cuidado com a apostasia. Número 4D. Por causa da dureza de seu coração e de sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. Viu? À medida que vai endurecendo o coração, tá? Você vai se tornando insensível, vai acontecendo a cauterização da sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Por causa do engano do pecado. E o Espírito Santo se entristece. Seu fogo se extingue, apaga. E seu templo é profanado. Efésios 4:30 fala sobre entristecer o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo. Você e eu somos propriedade de Deus, e essa propriedade está selada, tem um selo. A igreja, como eu já disse, ela não é propriedade de homens. Ela não tem o selo lá de José Wellington Bezerra da Costa, ela não tem o selo lá de Manuel Ferreira, ela não tem o selo lá de Bispo Macedo, ela não tem o selo lá de Agenor Duque, ela não tem o selo lá de nenhum pastor, por mais importante que seja. O selo que tem lá é o selo do Espírito Santo, é a garantia. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, para que fique convosco para todo sempre. Estou com dificuldade com a luz aqui, irmãos. Tenha um pouco de paciência aí, vou arrumar um lugarzinho melhor. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se extingue, se apaga. Crentes que o fogo já se apagou. Fogo do Espírito de Deus. O fogo que fez com que Charles Finney ganhasse milhares de almas para Cristo. Viu? O fogo que no avivamento do século XIX, na Inglaterra, Deus usou John Wesley e abalou as estruturas do inferno e arrancou milhares de almas e as trouxe para Cristo. John Wesley, George Whitefield, o homem que orava 8 horas por dia. George Whitefield, o homem que pregou 30 milhões de sermões. 3 milhões de sermões por ano. Fogo do Espírito Santo faz isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E esse grande avivamento do século XIX precisa voltar, precisa acontecer novamente. Esse grande avivamento vai começar com você, na sua vida, na sua família, na sua casa. O fogo do Espírito há de acender novamente em você, em mim, em nós. E esse fogo vai extinguir a mentira, a miséria, o adultério, tudo que for maligno, o mundanismo na nossa vida. Estados Unidos, Moody ganhou 1.800.000 almas para Cristo. Moody ganhou. Meu Deus, que homens. Bernard Johnson ganhou 1.800.000 almas para Cristo. Glória a Deus. Viu? Billy Graham ganhou milhares e milhares de almas para Cristo. Tudo isso porque o fogo do Espírito estava aceso no coração deles. Não deixe o fogo se apagar. E o templo ser profanado. O templo somos nós. Ele pode ser profanado, ouvindo o que não se pode ouvir, vendo o que não se pode ver,
falando o que não se pode falar. O salmista diz: bendize ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, o meu cérebro, a minha mente, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Finalmente, ele afasta-se daquele que antes era crente. Se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança, o Espírito Santo vai se afastar de você. Vai deixá-lo. Porque não é possível, o Espírito Santo não convive jamais com o pecado. Viu? Glória a Deus. Sinta a presença do Todo-Poderoso. Se a apostasia continuar sem freio, o indivíduo pode finalmente chegar a um ponto em que não seja possível um recomeço. Olha aí, cuidado para não chegar num ponto em que não é possível mais voltar. É um caminho que não tem volta. É um caminho que não tem retorno. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada, olha só essa palavra, deliberada, de forma deliberada, e continuamente endurece o coração. O Espírito Santo está falando, mas ele não crê. O Espírito Santo está falando, mas ele não aceita. O Espírito Santo está falando, mas ele não dá ouvidos. Crentes na igreja que, na hora da pregação, ele tem na mão a pá. Viu? Tem dois tipos de crente na igreja. Dois grupos. Tem um grupo que na hora da pregação ele tem uma pá. E o outro grupo tem uma enxada. O que tem a pá, toda a palavra que vem, ele pega e joga para o outro. Não é para mim, é para ele. Não é para mim, é para ele. Mas tem crente que tem enxada, ele diz: é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Puxa para ele. Porque ele quer a correção, ele aceita a correção. E a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ele ama. Glória a Deus, não vai dar para falar muita coisa. Eu vou continuar no próximo vídeo. Viu? Atender a voz do Espírito Santo. Continua a pecar intencionalmente. Olha só, continua a pecar intencionalmente. E se recusa a arrepender-se e voltar-se para Deus. Pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Por isso que o autor aqui no capítulo 6, onde vai tratar mais especificamente da apostasia, ou daqueles que apostataram, olha o que ele diz, 6:4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes, a palavra metokoi, no grego, metokoi, participantes, participaram, experimentaram, vivenciaram do Espírito Santo. São pessoas que participaram do Espírito Santo, são pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo. Veja que a carta está sendo dirigida a pessoas salvas, que um dia foram salvas. E provar a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Deixa de considerar o sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo. Vicário porque foi feito expiação vicário porque foi feito em nosso lugar. E expiatório porque foi feita expiação. No Antigo Testamento, a palavra usada, tá, se fazia expiação. Então o pecado era coberto, não tirado, coberto. Tá? Coberto no sentido de como se fosse um calção. Porque a lei não podia tirar pecado, a lei não veio para nos salvar, a lei veio para mostrar nosso pecado.
viu? A lei veio para mostrar toda a sujeira que está no meu coração e na minha mente. E me levar ao desespero, e aí Cristo se apresenta e nós caímos então aos seus pés, nos arrependemos, viu? E pela graça somos salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Já vou terminar a primeira parte. Há um limite para a paciência de Deus. Há um limite. Cuidado, porque tem um limite da paciência de Deus. Esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo da apostasia extrema está na admoestação do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.